Primeira coisa, quando a gente está trabalhando então com Gen, primeira coisa que a gente programa num patch de imagem, de vídeo, de qualquer coisa visual, de computação gráfica, é o acesso à janela do Gen. Aquilo que a gente estava falando ontem, que eu acabei de comentar ali com vocês, que você faz utilizando o objeto GenWin. Deixa eu aumentar minha fonte também. Costumo deixar ele aqui embaixo assim, porque, enfim, a gente separa um canto da tela para esse bloco de programação, digamos assim, já uma estratégia de gestão do espaço disponível que você tem. Normalmente eu crio aqui embaixo o GenWin com as mensagens create, vírgula 1, para criar e já automaticamente ligar a renderização. Isso foi uma coisa que a gente comentou no módulo passado, que é uma das questões teóricas, digamos assim, do PD. Por exemplo, quando você tem uma mensagem assim, separada por vírgula, ela na verdade equivale a duas mensagens. Uma que diz create e a outra que diz 1. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, porque a vírgula então é um definidor dentro do conteúdo da mensagem para você fazer uma quebra e ter duas mensagens. Então o que eu estou fazendo com esse objeto aqui, clicando uma vez nele, é a mesma coisa que se eu estivesse chegando aqui nessas mensagens, aliás, nessa mensagem, clicando uma vez nela, é a mesma coisa que eu chegar nessas duas mensagens e clicar numa e depois na outra. Então isso aqui equivale a isso aqui que eu fiz. Então liguei lá. A outra mensagem é o 0, destroy. A mesma coisa, primeiro 0 para desligar a renderização e depois destruir na sequência a janela do Gen. E vou colocar a outra mensagem que é dimen para dimensionar a janela do tamanho que a gente quer. Por exemplo, a minha vai ser 800 por 600. Vocês podem testar diferentes resoluções aí. Certinho? Então, ó, cliquei no dimen primeiro para dimensionar. Primeiro você seleciona a dimensão da sua janela, depois você pode criar ela. A minha, enfim, foi bem grandona aí para a gente já ter um pouco de efeito do impacto do vídeo, que é sempre interessante, o tamanho, né? Sempre conta. Mas vamos deixar quieto aqui por enquanto. Certo, vamos lá para os elementos que a gente precisa. Como é que a gente começa uma cadeia do Gen, que é uma cadeia de renderização naquela janela? Com o cabeçalho, que a gente falou ontem, que é o GenHead. GenHead tá, qualquer elemento que você queira desenhar lá na sua janela precisa ser encabeçado, começado pelo GenHead. Então, GenHead, cabeça do Gen. Opa, GenHead, certo? Eu já vou até inclusive dar um argumento para esse GenHead, que o argumento do GenHead é a ordem da renderização. Então, se você tem dois GenHeads, e esse aqui o argumento dele é 2, e eles estiverem posicionados, a forma que cada um está representando, estiverem na mesma posição, no mesmo, enfim, exatamente na mesma posição, quem está com o argumento 2 fica por cima. Então você enxerga os argumentos maiores, é como se fosse uma pilha de coisas. São layers, são camadas, é uma pilha de coisas que você vai botando. Se você bota, e você ordena essa ordem com os argumentos do GenHead, você organiza a ordem de renderização, o que está em cima, o que está embaixo. Depois a gente vai ver que a gente começa a trabalhar com transparências, então você consegue tirar a opacidade, a transparência do que está em cima para ver o que está de baixo. Mas isso é importante em várias circunstâncias, essa ordenação. Então quando você já pensa em criar várias coisas, você já vai pensando mentalmente, organizando como é que você quer essa ordem. É como isso, você está organizando um arquivo, né, de papel, você quer saber o que está embaixo, o que vem por cima. Você pode até virar e olhar o que está embaixo, mas você quer que aquilo esteja depois ou antes, então é uma questão de ordem. Ó, primeiro objeto importante que a gente vai ver hoje, que a gente não viu ontem, é o PixFilm. Opa, Pix_Film. O PixFilm, ele é um objeto que serve justamente para você executar um arquivo de vídeo que está no seu HD. Você não precisa importar ele para a memória RAM do computador, chamar todos os pixels dele para a memória RAM, que é uma coisa que sobrecarrega a sua memória RAM. Então você simplesmente reproduz, que é o que seus reprodutores normais, VLC, esses reprodutores normais de mídia do computador, que você usa para ver um vídeo qualquer, é isso que eles fazem. Eles não
disponibilizam o vídeo na memória RAM, eles simplesmente rodam o vídeo do HD, é um procedimento técnico para você conseguir ver sem sobrecarregar seu processamento. Então beleza, PixFilm. Por enquanto vai ser bem simples, PixFilm, PixTexture, que aplica então a matriz de pixels que esse cara aqui está pegando de um arquivo de vídeo, vai aplicar como textura no nosso famoso retângulo 4x3. Eu acabo criando sempre 4x3, mas aí, na verdade, vocês que vão definir. Se seus arquivos de vídeo estão em 16x9, você já cria 16x9 para já ficar no formato correto. Eu geralmente crio 4x3, mas depois a gente pode mudar dinamicamente qual é o formato que a gente quer para essa janela, digamos assim, do vídeo. Certo, por enquanto bem simples. Vou ligar aqui. Ó, vocês vejam que o retângulo do GenRed, que está aqui embaixo, já está renderizado aqui na janela, né? Ele já está aparecendo. Só não tem nenhuma textura nele aplicada porque o PixFilm ainda não recebeu o comando, a mensagem que diz para ele qual é o filme, qual é o arquivo que você quer abrir. Vamos fazer isso agora, mas antes eu vou dar uma olhada aqui na ajuda do PixFilm. Então, a ajuda diz aqui, ó, primeiro tem o GenRed, aí ele vai para o PixFilm, PixTexture e para o retângulo. Foi a mesma estrutura que eu criei lá. Aí tem as mensagens. Aqui, da mesma maneira que eu fiz, para você navegar nas pastas do seu computador, você precisa desse objeto chamado OpenPanel, painel de abertura. Esse aqui, quando recebe um bang aqui em cima, que é esse elemento gráfico aqui, ó, ele abre a janela para você navegar nos arquivos e manda aqui pela saída dele, do OpenPanel, o caminho, como a gente chama, a descrição de onde está esse arquivo no seu computador, que é, enfim, usuário, barra desktop, barra pasta, barra subpasta, barra arquivo, enfim, ele dá o caminho inteiro. E aí passa então essa mensagem aqui para o Open $1, significa que esse $1 aqui vai ser substituído por esse caminho que está saindo do OpenPanel, então vai virar a mensagem Open, caminho do arquivo, que é o que a gente precisa de fato, para chegar no PixFilm, então ele entender qual é o filme que a gente quer abrir. Então, eu vou ser mangueador da parada e vou simplesmente copiar aqui, eu não vou precisar chegar lá e fazer tudo de novo. Vou copiar isso aqui, fechar e vou dar um Ctrl+C aqui para colar. Só para facilitar a minha vida. Vocês podem criar aí na mão ou podem fazer isso aí que eu fiz também. Esse procedimento de pegar pedaços de código para remontar o seu é muitíssimo importante, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente pega pedaços de código de outras pessoas o tempo todo, porque você não precisa programar 1000 vezes, por exemplo, isso aqui. Ó. Uma vez que eu criei isso aqui, que já tem um patch lá seu que tem isso aqui, você simplesmente pode copiar isso aí, ou melhor ainda, transformar numa abstração que fica mais fácil de você acessar. Por exemplo, eu tenho uma abstração desse meu pacote Organic Abs aí que a gente vai começar a usar depois, que chama org_window, que não interessa agora usar, mas para quando eu estou trabalhando eu sempre utilizo ela, que justamente faz isso aqui, só que de uma maneira um pouco mais completa, complexa aqui dentro dessa abstração. Então eu posso chamar ela direto, não preciso ficar fazendo tudo isso aqui. E vocês em breve vão estar usando também coisas desse gênero aí, sem precisar criar sempre essa estrutura. Agora é importante vocês criarem sempre isso aqui para se familiarizarem com a necessidade de gerenciar a janela do Gen, entender o para que a gente faz isso, lembrar que isso aqui liga a renderização, que você dimensiona a janela, enfim, para ter isso bem claro, é importante a gente estar fazendo toda hora. Tá ok? Então eu vou ligar agora a saída aqui do meu Open, não sei o que, na primeira entrada do PixFilm lá. Vou aproximar aqui um pouco mais. Então, vamos testar. Agora, aliás, fazer mais uma coisa aqui, ó. Vou abrir aqui de novo para mostrar para vocês o PixFilm. Aqui, ó, as saídas do PixFilm. A saída bem da esquerda do PixFilm, ele manda o que a gente chama do fluxo do Gen, né? O GenList, a lista do Gen que conecta toda essa hierarquia, aqui, essa estrutura toda do GenRed, que começa pelo GenRed. Então, na primeira entrada é a entrada que passa o cabo do GenRed, que ele aceita essa mensagem Open e algumas outras mensagens. Beleza, e as saídas? A saída, então, aqui também para a cadeia do GenRed, que vai para o PixTexture. A segunda saída do PixFilm, ele tem um unpack aqui. O unpack, ele pega uma lista de 3 números e desempacota, como a gente chama, por isso que é unpack. Ele desempacota uma lista com 3 elementos, que são elementos numéricos, por conta desses zeros aqui, você sabe que são elementos numéricos, e aí te manda aqui embaixo 3 informações importantes sobre o seu arquivo de vídeo.
quantos frames esse vídeo tem, que é length, ou seja, a duração do vídeo em frames. Então você sabe exatamente quantas fotografias tem nesse arquivo de vídeo, né? Quantos frames vai ter dentro dele, a largura do vídeo e a altura do vídeo em pixels. Então você sabe também a dimensão exata do vídeo. Então você tem informações que são informações importantes sobre o vídeo, que são mandadas aqui embaixo. E a última saída, eu vou mostrar ali para vocês funcionando, a última saída do Pixfilm, quando ele termina de reproduzir o arquivo, chega no final, ele manda um bang, aqui ele pisca isso aqui, ó, que você pode usar, por exemplo, para reiniciar, para ligar um loop, ou então para disparar outro evento. Então a gente vai ver isso funcionando. Esse 000 que ele botou, ó, unpack 000, opa, unpack é com CK. Mostrar para vocês por que é isso. Aliás, com 000 não vai ter diferença. Que se você botasse 000 ou float, ele está inicializado da mesma maneira, que é com zeros. Mas se você botar unpack 00 algum outro número aqui, ele fica inicializado com essa memória 000. Então se você chegar uma lista aqui, ó, que não tem os 3 números, você só manda uma lista com um número só, aí ele vai desempacotar o 12 aqui e os outros 2 espaços aqui vão mandar justamente o que está na memória. Então é só uma maneira de você ter uma memória inicial para alguma situação que você precise disso. A gente não precisa disso agora, isso agora não interessa. Inclusive, eu vou tirar isso aqui e vou botar FFF, que é de float. Float é o tipo de dado numérico que o Puridata trabalha. Existem vários tipos de dados numéricos no universo da computação, a depender do quanto de bits esse dado numérico é capaz de armazenar. Enfim, isso tem a ver com processamento e tal, é um assunto um pouco mais obscuro. Então deixa aqui, só para mostrar para vocês o unpack funcionando, ó. Vou botar uma lista ali em cima de 3 números, vou botar 3 caixas de número aqui embaixo. Quando eu bato, ela desempacota então essa mensagem, que é uma lista com 3 números, desempacota para 3 números individuais, separados, para você poder usar eles individualmente. Então é exatamente isso que vai acontecer ali na saída do Pixfilm. Só vou dar uma organizadinha aqui nas minhas caixinhas. Outra coisa, galera, parece que não é tão importante você, a princípio, quando você começa a trabalhar no PD, quando eu comecei a trabalhar no PD, e geralmente a gente faz assim, quando você começa a trabalhar no PD, a gente tem uma tendência a botar as coisas em qualquer lugar, a puxar cabos de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda, e a gente acaba poluindo visualmente o nosso patch. Isso, galera, tentem se acostumar já desde o início a não trabalhar nessa perspectiva, tentem organizar a programação visual de vocês desde o início de uma maneira ordenada, orientada. A ordem das coisas no Puridata normalmente é de cima para baixo, em geral, a não ser quando a gente quer fazer algum mecanismo diferente de loop, de retroalimentação e tal, mas em geral a gente programa os patches, as ordens, as hierarquias de cima para baixo, porque é assim que elas acontecem. Você vê aqui em cima, bate um bang aqui e aquela informação vai descendo, circulando ao longo do seu patch. Então isso facilita muito, principalmente para projetos maiores, quando você está desenvolvendo alguma coisa um pouco mais complexa, que vai ter muitos objetos, muitas mensagens. Se você começar a cruzar um monte de cabo, um por cima do outro, por cima da tela toda, as coisas todas bagunçadas, em cima e embaixo, sem uma definição de blocos de código e as conexões visualmente bem organizadas, você prejudica o seu trabalho no seguinte sentido: quando você está trabalhando, logo no dia que você está trabalhando, você lembra o que é cada cabo, o que cada coisa está fazendo, sua memória ainda está fresca. Mas se você desligar o PD, ficar uma semana sem olhar o patch e abrir o patch de novo, você não lembra de mais nada do que você programou. Você já não consegue ordenar visualmente as coisas. Então se você já tem a parada bem organizadinha, comentada inclusive, você vai botando comentários para lembrar das coisas, tudo mais, você mantém essas coisas eternamente acessíveis, digamos assim, inclusive são mais fáceis de outras pessoas compreenderem também, na medida que a gente tem uma tendência a compartilhar os trabalhos que a gente desenvolve com outras pessoas, né? Que é assim que o Puridata cresce, que a comunidade de pessoas que trabalham com software livre vão alimentando umas às outras. Então, a organização, o trabalho, que é um trabalho também estético, também, né, de visual, etc., do Puridata, é muito importante. Inclusive tem muitos artistas, tem alguns artistas que fazem arte visual
com o Puridata, com o código do Puridata. Fazem live coding, fazem imagens com elementos do Puridata. Tem um pessoal que trabalha com a própria organização dos patches como obra de arte. Código como arte, né? Essa é uma tendência da produção contemporânea, Code as Art. Enfim. Então, beleza. Vamos seguir aqui. Ah, não botei o unpack. Apaguei. Ah, não, tá lá. Ó. Achei que eu tinha apagado. Então, vou pegar esse unpack aqui para botar na saída do Pixfilm, na saída do meio, para a gente ter informações sobre o nosso arquivo. Inclusive, eu já vou anotar aqui quais são as informações. Aqui é número de frames. Aliás, número, né? Frames. Vocês vão saber que são quantos frames tem esse vídeo. Aqui é largura. A largura do vídeo. Vou botar só larg. E aqui a altura do vídeo. A altura. Isso tem a ver com a definição? Isso aqui tem a ver com a resolução. Esses dados aqui estão em pixels. Resolução. Por que é importante você saber o número de frames? Porque, por exemplo, se você sabe em que taxa de frames você codificou seu arquivo, se ele está em 24 frames por segundo, você sabe o tempo, você consegue calcular quanto tempo de duração tem esse vídeo, em segundos, ou em minutos, ou em horas. Você consegue, então, a partir da informação de frames, saber quanto tempo dura o vídeo. Para isso que serve essa informação de frames. E a largura e a altura em pixels, que corresponde à resolução dessa imagem, tá? Então tá lá no fundo, renderizado. Vou abrir aqui, chegar aqui, vou pegar um vídeo. Vamos seguir nas Barbies que a gente estava ontem. Ó, uma vez que eu abri o vídeo ali, o que aconteceu? Ele já desenha o primeiro frame lá no nosso retângulo, que está aqui embaixo. Aplica, né, a textura do primeiro frame. Só diminuir, baixar um pouco isso aqui tudo. Aí o que acontece? Para executar esse arquivo, para rodar esse arquivo, vocês veem que o Pixfilm tem uma entrada aqui da direita que a gente vai usar da seguinte maneira. Vou colocar um número aqui, uma caixa de número conectada. E aí vocês vão ver que a gente consegue navegar nos frames do arquivo um por um. Reparem, cada vez que eu mexo ele passa para o próximo frame do arquivo. Segundo as nossas informações, esse arquivo tem 173 frames. Então eu posso ir de 1 a 173, que eu estou navegando no arquivo como um todo. Quando ele passa do 173, ele trava lá no primeiro frame, no frame inicial. Então ele gruda lá. E para baixo de 0 também não adianta nada, não tem mais frames aqui. Então esse número vai de 0 a 172. Eu vou colocar só esse último elemento, que é um slider horizontal. Vou mexer as propriedades dele aqui, ó, para 0 a 1. Por que eu vou botar 0 a 1 e não vou botar 0 a 120, sei lá, 170 e quantos, que eu já sei quantos frames? Por quê? Vou aplicar, vou deixar em 1, porque essa multiplicação, tendo esse slider de 0 a 1, eu consigo botar uma multiplicação aqui embaixo, ó, com um asterisco, multiplicar, por exemplo, por 100, então a gente consegue, na verdade, transformar esse slider aqui dinamicamente para qualquer range, como a gente chama, para qualquer escala, essa é a palavra. Então, ele está originalmente, aqui eu vou botar de novo aqui, uma caixa de números saindo direto dele, ó, originalmente ele está indo de 0 a 1. Quando eu multiplico 0 a 1 por 100, eu estou indo de 0 a 100, é uma multiplicação matemática simples, né? Então, 0, se eu chego aqui no 527, 0.527, multiplicado por 100, eu estou em 52.75. O que eu faço agora? A malandragem é justamente, ó, eu fazendo aquilo que eu disse para vocês não fazerem. Eu pego a saída do número de frames aqui, logo que abre o vídeo, eu fico sabendo quantos frames tem esse vídeo, eu venho aqui, ó, e entro essa informação na multiplicação. Substituo esse argumento inicial, aliás, esse argumento inicial eu vou deixar 1, para não ser argumento nenhum, para ser uma multiplicação do número por ele mesmo, então não vai alterar o resultado. Mas quando entrar esse dado 173 aqui, ó, reparem, por enquanto ele está indo de 0 a 1 normal. Por quê? Porque esse número já tinha chegado aqui. Ele não chegou aqui agora, ele já tinha chegado. Eu só liguei o cabo depois que o número chegou, né?
Então, isso só vai funcionar quando eu abrir um arquivo aqui, vou abrir de novo o mesmo arquivo. Aí beleza, aí vai passar aqui de novo a informação, vai alimentar lá, agora você vê que o número já está indo de 0 a 173. Então, esse número aqui, em vez de estar aqui, eu vou pegar a saída aqui e ligar aqui, ó. Deixa eu trazer isso mais para cá, para ordenar melhor aqui. Vou botar mais longe aqui só por enquanto. Aqui vai ser a nossa timeline. E vou botar aqui em cima então, olha lá, agora eu tenho um slider para controlar os frames do início do vídeo até o fim do vídeo. Agora reparem numa coisa, isso que é importante do que eu vou falar para vocês. Essa reprodução aqui, ó, aliás, tem outra coisa, eu ia deixar para depois, mas é importante eu falar disso aqui agora. Já vou colocar aqui. Tem outra maneira de executar o Pixfilm. Se você olhar no help dele aqui, na ajuda, ele aceita uma mensagem que chama auto, colar aqui, auto $1, na verdade é auto 1 ou auto 0. O que é auto 1 ou auto 0? São mensagens que você usa para ligar e desligar a reprodução automática do vídeo. Então ele reproduz automaticamente se você quiser, assim como um player normal. Então eu vou ligar aqui, ó, o auto 1 lá na primeira entrada e o auto 0 lá na primeira entrada. Isso aqui é a mesma coisa que o auto 1 e auto 0, só estou usando um toggle que gera um número de 1 a 0, 0 ou 1 na verdade, e substituindo o 0 ou 1 então aqui nesse espaço $1, que é uma variável, né, como a gente já falou para outros elementos. Mas eu vou deixar as mensagens explicitamente assim para ficar mais simples. Então agora quando eu clico no auto 1, ó, o vídeo reproduz normalmente até o final. Só que ele reproduz e não volta para o início. Você tem que voltar para o início. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mensagem aqui, ó, com o número 0, só para a gente ter como criar um botão, digamos assim, que reseta o vídeo, que volta o vídeo para o ponto 0, para o ponto inicial. Então, aqui nesse ponto eu consigo voltar. Com a reprodução automática ligada, eu cliquei aqui no auto 1, ó. Com a reprodução automática ligada, toda vez que você volta para o ponto 0, ele começa o vídeo, ó, toda vez que eu clico na mensagem, ele volta para o ponto 0 e começa a reproduzir daquele ponto ali. Então, reparem, quando eu clico nessa reprodução automática aqui, ele roda o vídeo perfeitamente, como se estivesse num player de vídeo qualquer lá do seu computador, não tem atraso nos frames, ele roda macio. Isso você pode usar para executar vídeos mais pesados. Sei lá, você tem um vídeo em uma resolução mais alta, etc. Você pode usar essa estrutura. Reparem, se eu vou devagarinho assim, avançando devagarinho, ele acompanha de boa. Agora, se eu faço pulos mais violentos aqui, ó, vocês veem que ele não reproduz os frames, ele pula frames, ele esquece frames no caminho. Por quê? Porque lendo direto do HD, o computador não tem condições justamente de fazer essa navegação precisa, frame a frame, para essas manipulações mais extremas, né? De você ficar indo para frente, para trás, pulando, vai para o início, vai para o fim, vai para o meio. Essa estrutura não é boa para isso. A estrutura que permite você manipular os vídeos dessa maneira mais agressiva, né? Mais ao vivo, vai para frente, para trás, enfim, faça tudo isso aqui, mas sem que fique travando assim, que fique bonitinho. Para isso você precisa justamente pegar seu vídeo, toda a informação do seu vídeo, botar na memória RAM do computador, porque aí é uma memória que está disponível real time para o seu sistema, e aí você consegue fazer essa manipulação. Então é uma outra estrutura que a gente cria um buffer de memória para o computador, sobe o vídeo para esse buffer e aí consegue reproduzir ele manipulando assim mais agressivamente. Então essa estrutura é ótima para arquivos pequenos ou em baixa resolução. Você até consegue manipular ele aqui e tal, pegar o slider, dar uma brincada, não inviabiliza. Mas para um arquivo, esse filme aí, por exemplo, está em uma resolução um pouquinho maior, acho que é 1080, sei lá. Então, para umas resoluções maiores, ele já complica um pouco. Então, isso é bom para pequenas resoluções,
para arquivos com poucos segundos, arquivo bem pequeno, ou para reproduzir, simplesmente reproduzir o vídeo, só para botar ele a tocar normalzinho, bonitinho, aí ele funciona bem. A taxa de frames do Gen, eu vou abrir o help aqui do GenWin rapidinho, para vocês verem. Cadê? Buffering, Windows Properties. Onde é que está a parte? Aqui, na verdade, é argumento. Ó. Nos argumentos do Gen você consegue determinar o número de frames por segundo. Aqui, ó, argumentos. Então, se eu botar GenWin espaço 30, ele está rodando a 30 frames por segundo. Se eu botar GenWin 24, ele está em 24 frames por segundo. Além disso, você consegue mudar isso ao vivo. Deixa eu ver qual é a mensagem. Reset. Aqui, ó, mensagem frame. Frame. Então, se você bota uma mensagem chamada frame e um número, você muda em tempo real essa taxa de frames aqui do GenWin. Vou botar essa mensagem aqui, ó. Fazer um teste. Tá, mensagem frame 24, por exemplo. Cliquei. Vamos ver o que acontece na reprodução agora. Já melhorou um pouco, mas ainda tem que ser... Tá numa taxa de frames menor ainda esse vídeo. Enfim, tá uma taxa de frames mais baixa aqui. Tá, sei lá, 18. Aí já melhorou. Justamente porque eu diminuí a velocidade de atualização dos frames da janela do Gen. Aí ficou um pouco mais parecido com a velocidade original. A questão que eu estava mostrando abrindo esse outro vídeo aqui, que já é um vídeo bem maior que aquele outro, ele dura muito mais, é justamente para mostrar para vocês que ele reproduz no automático, ou se você botar uma taxa normal ali de reprodução, não ficar pulando com o slider, ele reproduz de boa qualquer vídeo, qualquer resolução. Quer dizer, qualquer vídeo, qualquer resolução, não posso afirmar, né? A galera vai pegar um 4K, não sei o que, botar aí, é capaz de o negócio não rodar, mas a princípio é para rodar bastante, enfim, bastante resolução. Ó, aqui tem um vídeo que está numa resolução razoável, acho que é 1080 também. Vamos botar esse. Enfim, reproduz, bonitinho. Na verdade esse é curtinho. Ah, sim, como é que faz um loop, só para finalizar, e aí a gente vai para vocês. O que eu falei para vocês, ó? Quando esse arquivo chega no final, ele manda um bang aqui nessa saída, ele pisca essa saída daqui, ó. Então, reparem. Puf, piscou. Repararam? De novo. Vou até aproximar aqui para vocês verem. Dá pra ver já? Você enxerga esse quadradinho aqui, pequenininho? Então, ó. Fui pro ponto zero, ele tá lendo, daqui a pouco vai piscar aqui. Piscou. Ou seja, começou, chegou no ponto final. O que eu faço com isso? Conecto ele lá no zero. Porque quando ele chegar no zero, no final, ele volta pro início e aí fica reproduzindo meu vídeo em loop eterno. Certo? Agora a gente vai fazer então um mecanismo aqui, vou tentar ser rápido nisso, um mecanismo para executar o vídeo na velocidade que a gente quer, para não depender da reprodução automática padrão do Pixfilm, que obedece a uma ordem que você não sabe qual é. Então a gente vai resolver isso de uma maneira bem simples. Primeiro eu vou desligar a minha reprodução automática aqui, que estava em loop eterno. Isso é importantíssimo, galera. A gente vai criar um mecanismo aqui, que é um mecanismo fundamental para qualquer coisa numa linguagem de programação, que é um mecanismo de contador. Você criar um contador numérico para, por exemplo, executar um vídeo, para fazer uma série de coisas, para automação, para uma série de coisas, a gente vai precisar de contadores. Como é que a gente faz um contador no PD? Eu vou criar um objeto, que é um float, que pode ser representado pelo número F, pela letra F. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, float. Dá no mesmo. Vou deixar assim, float, para você ficar bem claro.
Vou colocar um número aqui embaixo do float só para a gente ver o que acontece quando a gente está trabalhando com ele. Vou colocar um bang aqui em cima do float só para fazer uns testes. Reparem, o float, quando você cria o objeto float, na memória dele, eu só vou mexer aqui para vocês poderem ver a diferença. Vou botar um número qualquer aqui, ó. Na memória inicial do objeto float tem um 0. Quando eu boto o bang aqui em cima, ele tem um 0 na memória. Se você criar um float com uma mensagem 12, por exemplo, ele tem na memória dele 12, quando eu clico. Essa memória aqui do float você consegue alterar aqui pelo lado direito, ó. Então se eu venho aqui e boto 51, como isso aqui é uma entrada fria, ou seja, ela não atualiza a saída do objeto, quem atualiza a saída do objeto é aqui, eu preciso dar o bang e aí ele manda o número que está na memória, que é o 51. Se eu tiver um número aqui na primeira entrada passando, aí ele passa direto, porque essa entrada é uma entrada quente. Então essa é a diferença aqui, uma das diferenças entre entradas frias e quentes. Beleza, isso é só para vocês verem o funcionamento do objeto float. Ele é um número, é um espaço de memória, na verdade, para um número, que você pode inicializar com um argumento ou alimentar ao vivo aqui pela entrada direita. Pois bem, contador, como é que a gente faz um contador? Se o número está na memória 38, mesmo que esteja aqui o argumento seja esse, o último número que chegou aqui é 38, cada vez que eu dou bang, ele manda o número 38 de novo aqui, ó. Reparem, botei um bang aqui para piscar, ó. Toda vez que eu pisco, que eu bato lá em cima, ele manda o mesmo número 38. Eu só botei esse aqui como um LED mesmo para a gente ver o, né, que tem um evento acontecendo ali, o mesmo número 38. Se eu mudar aqui e bater, 38. Certo? Com isso a gente já consegue entender agora a dinâmica do nosso contador. Repara, eu vou criar aqui sem argumento o float, vai ficar assim mesmo, ou seja, ele tem um 0 na memória. O que eu quero fazer? Cada vez que eu apertar bang aqui, ó, eu quero que ele adicione um, né, para ficar 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que eu der bang, ele soma um número. O que eu faço? Eu crio uma soma mais espaço 1, que é um objeto que soma 1, né, num número. Se eu botar um número qualquer aqui e botar uma caixa de número aqui embaixo, só para vocês verem a soma. Se eu botar um número aqui 3, que número vai sair ali embaixo? 4, óbvio. Então tá. Então o objeto mais 1 só faz somar um número. Então, eu vou pegar a saída aqui do float, vou passar aqui na soma, mais 1. Então vocês vão ver aqui, ó, vou botar aqui no final da soma. Então, o número 0 está na memória do float. Então quando ele sai o 0 aqui, ele soma mais 1 e vem 1 para cá, ó. O que eu faço? Eu pego essa saída então do mais 1, que tem o número atualizado, digamos assim, e alimento a entrada fria do float original. Ou seja, cada vez que eu bater aqui, ó, ele passou o 0, somou 1, e agora na memória desse float, nesse momento, tem esse número aqui, 1. Então quando eu bater de novo, ele passa o número que estava aqui, que é o 1, o número 1 soma, o 2, vira 2 aqui nessa soma e alimenta a memória fria de novo. Dessa forma, eu já tenho o nosso contador, ó. Cada vez que eu bato, o resultado do contador está aqui. E aqui está o próximo número que está na memória do float para o próximo evento. Cada vez que se eu bater de novo o bang, aí aparece aquele número que estava aqui. Agora o 12 está na memória do float. Entenderam esse mecanismo circular? Que faz uma conta. O número após a soma só para questão de... Só para ver, só para ver. Esse aqui, na verdade, eu até vou tirar daqui justamente porque a gente não costuma usar ele. A gente costuma fazer assim, ó. Um contador no PD, na verdade, tem essa estrutura aqui, ó. É o float com mais 1 ali com esse X, né? Que a saída do float vem aqui. Aliás, essa saída aqui, ó. Na verdade, eu vou ligar aqui como um monitor, digamos assim, mas a saída eu vou ligar direto aqui no mais 1. Então, isso aqui, esses dois objetos ligados dessa maneira aqui, funcionam como um contador. Então, cada vez que eu aperto aqui, o resultado final lá acresce 1. Certo? Como é que eu reseto esse contador aqui para o 0? Justamente criando uma mensagem aqui em cima que diz 0. Para chegar nessa entrada aqui, ou seja, eu vou atualizar a memória do float para o número 0, ou seja, volta para o início. Então, agora está no 0 de novo. E aí eu começo a contar de novo. 0, o contador, e conta de novo. Certo? O 0 poderia estar aqui na entrada quente também, ó.
mas é melhor deixar ali na entrada fria, porque normalmente você quer esses eventos separados. Que aí o zero, quando você zerar, ele já sai o resultado. Ligando na entrada fria, ele espera você mandar o bang para atualizar o resultado. Então, tem duas maneiras, né? Porque assim, se você ficar clicando no zero aqui, ele não vai acontecer nada, né? Porque ele atualiza a memória e ao mesmo tempo passa o zero para lá sempre. Então, normalmente a gente usa esse zero ligado na entrada fria para zerar o contador. Então agora a gente tem um contadorzinho bonitinho. Então beleza, eu vou ligar esse contador aqui, ó, lá na navegação de frames do meu arquivo. Ok? Aí vou bater aqui no zero e vou começar a dar bangs. Cada vez que eu dou um bang, eu avanço um frame. Ok? Cada vez que eu dou um bang, eu avanço um frame. A partir disso, a gente consegue reproduzir o vídeo então na frame rate que a gente quiser. Que maneira vou fazer isso? Deixar aqui por enquanto. Deixa eu colocar esse bang aqui mais para baixo, aqui bonitinho, e o zero aqui pertinho. Pronto. Então temos o nosso contador. Agora, para mim não ficar bangando, mandando esses bangs aqui na mão para avançar o frame, eu vou usar um objeto que faz isso, gera bangs a cada certo período de tempo. Esse objeto é o metro. O metro, você dá um argumento para ele que é o intervalo entre um bang e outro em milissegundos. Então eu vou botar aqui, por exemplo, 1 metro 100 por enquanto. Ou seja, se eu botar um toggle aqui para ligar e desligar esse metro na entrada da esquerda, e vou colocar um bang aqui para vocês verem. Nesse momento, a cada 100 milissegundos, com o metro ligado, ele manda um bang aqui, ó, a cada 100 milissegundos. Essa velocidade do metro a gente pode atualizar com uma caixa de números aqui na entrada fria. Então agora eu vou botar a cada 500 milissegundos. 500 milissegundos é o quê? Meio segundo. Então o metro está piscando a cada meio segundo agora. Então esse objeto metro a gente usa justamente para automatizar esse disparo de bangs. Por exemplo, nesse caso agora aqui a gente vai precisar exatamente disso. A gente vai ligar a saída então desse metro aqui no bang do contador. Então, agora a gente está reproduzindo automaticamente o vídeo sem depender da estrutura do alto 0, do alto 1. Isso aqui vai ficar aqui, na verdade, só como memória, digamos assim, de que esse objeto PixFilm tem essa possibilidade, né, de reprodução automática, mas a gente vai utilizar mesmo essa estrutura aqui. A gente pode resetar o vídeo, só que o que? Eu estou numa frame rate extremamente baixa. Estou numa frame rate de, se eu estou em 500 milissegundos, 2 frames por segundo, né? 2 FPS. Eu quero uma velocidade de 30 frames por segundo, por exemplo. Então, a gente precisa adequar essa velocidade aqui, ó. Reparem que cada vez que eu diminuo, que eu começo a diminuir aqui, vai ficando mais rápido, a velocidade que os frames estão avançando vai ser cada vez mais rápida. Porque eu estou diminuindo o intervalo de tempo entre um bang desse aqui e outro, ou seja, né, o avanço de cada frame. Eu preciso resetar isso aqui também para o zero. Então, vou pegar o bang final aqui, ó, e vou bater no início do contador também aqui para resetar. Vamos ver se vai funcionar. Tem que chegar aqui no 213. A gente precisa então descobrir qual é o espaço de tempo que existe entre um frame e outro quando você quer uma frame rate específica, por exemplo, 30 frames por segundo. Como é que eu vou descobrir isso? Operações matemáticas. É 1000, que é um segundo, dividido pela taxa de frames que você quer. Se você quer outra taxa de frames, tá aqui, ó. Tá. Isso aqui é uma calculadora então para a gente saber aquele tempo lá. Certo? Você diz a taxa de frames que você quer aqui, frames por segundo aqui, nesse zero aqui, e aí aqui você consegue saber qual é o intervalo que existe para o metro lá do seu executor, certo? Depois eu comento isso aqui, que isso aqui é a calculadora que a gente tem de tempo. Então eu sei que esse metro aqui tem que ser 33.33 para ter 30 frames por segundo. Ok? Aí está. Aí o vídeo reproduz a 30 frames por segundo. Se eu quiser uma outra velocidade, vou testar aqui 15 frames por segundo. 66.66, óbvio, que é o dobro.
66.66. Só que eu tenho que voltar o vídeo aqui para o início. Aí, agora a gente está na metade da frame rate original do vídeo. Na verdade pode ser só 33 ou 66, porque aquele decimal ali não vai influenciar tanto. Pode ser 33. Então você sabe que esse metro aqui, ó, se você botar metro 33 já por pré-definição, você está em 30 frames por segundo a velocidade. Aí se você quiser outra velocidade, você vem aqui e faz esse cálculo, que aliás eu vou automatizar esse cálculo aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Vou deixar assim e vou fazer assim, vou botar um trigger, que a gente viu lá no primeiro módulo, bang float. Por que trigger bang float? Porque o trigger vai mandar primeiro esse número que está chegando aqui, que é um float, pela saída da direita, para a nossa divisão aqui, e depois manda um bang aqui no 1000, para fazer a operação mesmo. Então, isso aqui agora sim é a nossa calculadora de intervalo de frames. Então aqui agora eu posso vir dinamicamente aqui, ó, e escolher qual é a frame rate que a gente quer. 80. Vou ligar aqui e vou mudar. Agora eu posso mudar em tempo real essa frame rate. Ó, tem uma maneira mais interessante de limitar esse contador para ficar sempre para não precisar fazer essa gambiarra aqui da saída do Pixfilm, ligar de novo a reprodução para voltar para o início. Tem um outro elemento aqui dessa estrutura do contador que eu vou utilizar agora, que é o módulo. O módulo é o objeto que chama mod, ou então esse símbolo aqui, ó, o porcentagem. Mas a gente vai deixar com mod mesmo. Inicialmente a gente dá um argumento de 1 só para ele ter um número na memória, mas a gente precisa atualizar esse número. Só que a gente vai desconectar essa saída desse float aqui para passar primeiro pelo módulo e depois vir para o mais 1. Agora, isso aqui precisa então, a gente precisa mudar esse módulo aqui, ó, para o número de frames. Certo? Então aqui é 213, só para atualizar. Então agora esse contador vai ficar sempre indo de 0 até o número, deixa eu aumentar a frame rate aqui, 30. Reparem, quando ele chegar em 213, 212 na verdade, ele pula para o 0. Sem utilizar aquele mecanismo da saída do loop. Sim. O módulo, vocês lembram dessa operação matemática lá das aulas de matemática? Módulo. Módulo é o resto da divisão. É a sobra. Então, se você está com esse contador aqui e ele passar do número determinado pelo módulo, esse número na verdade se transforma em 1 de novo, né? Porque é a sobra da divisão. Então ele fica sempre dentro do espectro, digamos assim, né? Do limite que você estabeleceu com o número de frames. Então aí beleza. O que acontece agora? Agora se eu pausar a reprodução aqui, ó, desligar a reprodução, eu fico no ponto 168. Se eu voltar, ele segue do ponto que eu estava. Que era o que você estava perguntando antes de como é que a gente podia pausar a reprodução. Dessa maneira. Então agora a gente liga, pausa, liga, pausa, liga, pausa. E ela está sempre no mesmo ponto. Ela só vai voltar para o início se você vier manualmente e dizer início. E aí ligar. Aí ela vai para o início. Ou então início, 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 início. Então só sob demanda agora ela vai para o início. Senão ela pausa a reprodução onde você está. Galera, vamos fazer o seguinte. Vou fazer esse elemento que é transformar agora isso aqui em subpatches só para organizar melhor essa nossa abstração de trabalho, essa nossa área de trabalho. E aí a gente já vai passar para fazer esse mixer usando transparência nos vídeos. Tá ok? Vou desligar esses cabos aqui porque eu vou fazer um procedimento importante. Ó. Vou tirar isso aqui daqui também. Vou desfazer esse mecanismo de loop. Vou deixar assim, pronto.
Então, galera, ó, o que eu vou fazer, ó. Eu vou criar, como se fosse objeto, um negócio que chama PD, com o argumento, um objeto com o nome PD, espaço, e aí você dá um nome qualquer. Isso cria, como a gente já falou, vou botar aqui, DASD, uma janela com esse nome que você deu ali, DASD, sei lá, qualquer coisa, que na verdade ela está aqui dentro, ela só está encapsulada, como a gente chama, aqui dentro. É uma maneira de você expandir a área de trabalho disponível para os seus objetos, para os seus elementos. Por quê? Eu vou criar, só que eu vou mudar esse nome aqui, por exemplo, para... Não, o cursor pode ficar aqui fora. Esse aqui vai ser motor. Vai ser o motor a engrenagem de reprodução do vídeo. Por quê? Eu vou pegar isso aqui tudo, ó, tirar daqui e vou jogar dentro desse patch aqui, ó. Dei um Ctrl X ali para recortar e vou jogar nesse patch de cá, nessa janela daqui. Aí, como já tem mais espaço, eu posso organizar melhor as coisas visualmente, sei lá, como der na telha. Aqui, ó, você vê que quando eu fecho, tá tudo aqui dentro de motor. Eu quero criar entradas e saídas para essa caixinha aqui, para poder relacionar ela com o que está acontecendo aqui no espaço de fora. Entradas a gente cria com o objeto inlet, a gente já falou disso no módulo passado. E a saída, eu vou botar aqui embaixo, é outlet. Outlet. Então, eu criei inlet e outlet. Ó, então o inlet eu vou ligar aqui nesse toggle que liga e desliga o metro, para a gente poder ligar e desligar o negócio lá do lado de fora. E vou criar um outro aqui também, um outro inlet, para definir a taxa de frames, que vai ser aqui, ó. Vou botar isso aqui mais para cá, inclusive. E aqui a saída do módulo final, aqui o índice aqui, ó, eu boto no outlet para mandar lá para fora. Tá ok? Pois bem, fechei. Agora, como é que isso aqui funciona? Eu boto o toggle aqui para ligar e desligar, então, desse lado. Desse lado eu boto a taxa de frames que eu quero. E aqui sai para esse visor aqui de qual é o frame que a gente está atualmente, para a gente ter um controle visual. E também porque eu vou deixar essa outra parte, esse slider aqui, conectado aqui para a gente poder navegar também na mão, se quiser. Então, beleza. Agora aqui eu vou dizer 30 frames e vou ligar de novo. Assim, por que não funcionou? Porque esse módulo aqui, ó, tá com a memória 1, então ele não tem a informação de quantos frames tem no meu vídeo por enquanto. Ele precisa receber essa informação. Eu vou receber essa informação de uma maneira mais esperta, utilizando o send e o receive, que a gente também já viu lá no primeiro módulo, que é um objeto que chama send, ou então só S, que eu já vou usar só S, e um nome para esse envio, para essa variável, vai ser frames. O que eu vou fazer? Vou pegar a saída aqui, então, de quando eu recebo a informação dos frames. Peraí, só vou baixar mais aqui. A saída do frames aqui, ó, eu mando para o send frames, certo? Esse send frames vai ser enviado para esse objeto que é o R frames, que é receive. Pode ser receive frames ou R frames. Então aqui, ó, qualquer número que eu mandar lá no send frames, vou mostrar para vocês aqui, ó. Qualquer número que está sendo enviado daqui, ó, do send frames, passa automaticamente lá para o receive frames. Então, S frames manda uma informação para esse cara aqui que é o receive frames, que é o mesmo nome. Então, assim eu consigo mandar essa informação aqui dos frames do vídeo para vários lugares que eu preciso dessa informação, sem precisar, inclusive, disso aqui. Ou seja, aqui, ó, eu preciso alimentar com o número de frames. Então, eu deixo esse receive frames aqui. Eu vou copiar o receive frames e vou colocar ele aqui também, ó, porque eu preciso multiplicar esse slider aqui também pelo número de frames. Então, receive frames aqui também. Ok? Então agora, quando eu atualizo aqui 255, por exemplo, aí beleza. Ele já está indo aqui de 0 a 255 e aqui navega direitinho. Essa maluquice, quando eu paro aqui, ó,
fica dando isso aí por conta de um outro elemento. Quando eu estou aplicando esse efeito aqui, eu preciso depois dar um Pix Separator aqui embaixo para corrigir isso. Aliás, não vou falar disso agora não. Vou simplesmente eliminar esse efeito aqui para não complicar a nossa vida. Certo? Vamos por partes. Aliás, o RGBA eu até vou deixar, porque a gente vai precisar dele agora para transparência, mas... Aí, pronto. Aí agora está perfeito. Ó. Consigo navegar nos frames. Ok? E consigo ligar o motor aqui para ele reproduzir automático. Aqui também dá para navegar, enfim. Mas beleza, já mandei os frames sem fio, né? Isso é ótimo, isso já é uma evolução muito grande. Reparem que o meu patch já está muito mais bem organizado do que estava antes, com aqueles cabos saindo do frames, indo lá para cima, para 2, 3 lugares diferentes. Agora a coisa já está em outro nível. É isso que eu estou falando para vocês. Trabalhar nesse sentido, organizando as coisas, encapsulando as coisas como a gente fez aqui, para ter pedaços da programação separados, que você sabe o que cada um desses pedaços faz, é uma maneira muito inteligente e a melhor maneira de você trabalhar no Puridata, para ter controle sobre as coisas e localizar as coisas. Então agora você sabe que o mecanismo que controla a reprodução está aqui dentro de motor. Então está tudo aqui. Você pode abrir e fechar. Bom, tem maneiras de organizar melhor visualmente esse patch, inclusive. Essas mensagens aqui, open, $1, o nome do arquivo, o auto 1, auto 0, eu poderia criar um send para tudo isso aqui, ó, send player, por exemplo. Mandar todo mundo aqui para o send player. Aí eu posso desconectar todos esses cabos aqui, que estão feios ali, estão atrapalhando a minha visão. Deixo isso aqui mais aqui para o lado e boto aqui o que? Um receive player. Um só objeto para chegar essas mensagens aqui, ó. Ok? Vocês vão ver que vai funcionar, ó. Vou clicar aqui para abrir um arquivo, vou abrir extrato de tomate. Abrir. Mandou, ó, ele mandou essa mensagem aqui para o send player e o send player então recebeu aqui no receive player e foi aqui para o Pixfilm. Agora eu posso botar esse mecanismo aqui de abrir, aliás, esse auto 1, auto 0 eu vou até desligar para não atrapalhar a nossa vida também. Então agora a gente tem esse mecanismo aqui que abre o arquivo, que escolhe o arquivo que está abrindo, independente, desligado dos cabos aqui, então eu posso posicionar ele onde bem entender, lá embaixo, lá em cima. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Certo? Uma maneira de ordenar visualmente melhor o nosso patch. Que é uma prática saudável. Galera, vamos fazer o seguinte, vou criar uma outra subpatch desse aqui, ó, PD, que vai se chamar Genuine, letra maiúscula. Ah não, janela, PD janela. Janela gen. Tá aqui, ó, PD janela gen. Criou essa janela aí, eu vou copiar isso aqui tudo. Aliás, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui dentro. Vamos fazer um inlet aqui só para adiantar um lado. Ó. Vou botar um inlet. Vou criar um objeto chamado select, que a gente já viu também, ou que tem a abreviatura cell, 0 e 1. Vocês lembram como o select funciona? Vou botar um toggle aqui, ó, que manda o número 0 e 1 para a gente ver. Aliás, vou fazer assim, ó. Toggle, caixa de número. E bangs aqui embaixo. Ueba. Entrou um slider aí do nada. Para quem não viu ainda como o select funciona. O select é um objeto que ele compara o argumento que você está mandando para ele aqui em cima com os argumentos da criação desse objeto. Então, se eu chego aqui o número 1 aqui na caixa, o segundo argumento dele é o número 1. Então ele diz, ó, identifiquei que esse argumento é o mesmo que isso aqui. Então ele manda um bang na saída respectiva desse objeto, desse elemento que é a segunda saída. Aqui o 0 então manda aqui na primeira, o 1 manda aqui na segunda. Então 0, 1, 0, 1. Perceberam?
O 0 ele encontra e manda o bang aqui, porque o 0 é o primeiro argumento, e o 1 ele manda o bang aqui, porque é o segundo argumento. A terceira caixinha aqui, ó, é o que eu chamo de lixeira. Pode ser qualquer outro número que você mande aqui, ó, vai sair na última caixa, qualquer outro número. Todos os outros números vão sair lá, a não ser 0 e 1, que vão sair ali onde a gente quer. Então isso aqui não vai ser necessário, mas eu vou utilizar essa estrutura aqui do select, aqui ligado direto na inlet, na entrada. Com isso eu consigo então dizer que quando eu receber um número 0 eu vou destruir a janela, e quando eu receber o número 1 eu vou ligar a janela do gen. Então, fechar aqui, vou salvar, vou colocar um toggle aqui, ó. Então agora com esse toggle aqui de fora, vou até aumentar ele para ficar mais bonitinho, 30, grandão e laranja, pá. Então agora a gente não precisa mais de toda aquela estrutura aqui do lado de fora, a gente pode simplesmente vir aqui, ligar e desligar a janela, ok? Então agora isso aqui, galera, quando vocês precisarem fazer isso aqui, não precisa fazer toda a parte do GUIN de novo. Você vem aqui, seleciona essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V e cola isso aqui em qualquer outro patch. Isso já vai estar funcionando. Então é uma maneira inteligente de você aproveitar código. Certo? Vou deixar com isso aqui. Por que eu vou deixar? Porque eu quero espaço sobrando aqui para seguir o nosso trabalho. Então tá, vou deixar ele aqui embaixo, controle da janela. E vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar essa galera toda aqui, ó. Tudo, copiei tudo, dupliquei e vou jogar cá para o lado. Esses comentários aqui eu já não preciso porque estão comentados, esses comentários estão aqui do lado, aqui é a mesma coisa, né? Então, vou só tirar daqui para ficar menos elementos visual. Certo? O que eu vou fazer agora, galera? Como eu falei para vocês, quando você tem uma janela do gen e tem dois elementos no genhead com o mesmo argumento aqui, ó, você não sabe qual que está por cima de qual. Então, para isso que serve justamente esse argumento do genhead, para você organizar a ordem de renderização. Agora, dessa forma assim, vocês vão ver que na minha janela aí, ó, o que está aparecendo por cima? Antes estava o vídeo que já está aberto. Agora, como eu botei a outra camada por cima daquela camada anterior, você está vendo só essa camada de cima, que ainda é um retângulo em branco, porque eu não abri o arquivo de vídeo. Então, vou botar os toggles individuais aqui para poder ligar e desligar cada uma delas, para vocês verem. Que liga e desliga a renderização, né, individual desses genheads. Só para a gente observar o resultado aqui. Trocar esses sends. Então, ó, ligue, ó, com as duas ligadas eu vejo a que está em cima, que é a genhead 2. Se eu desligar a genhead 2, eu enxergo a que está embaixo, que está ligada, que é a genhead 1. Então, se eu ligo, vai sumir porque ela está por cima. Então, é isso que a ordem do genhead faz. Ela diz qual é as coisas, o que está por cima do que. Ok, a gente sempre vai ter, por exemplo, trabalhando com dois vídeos, um que está em cima do outro. Agora a gente vai usar esse fenômeno de um estar em cima do outro para fazer o mixer de vídeo da gente, trabalhando com transparência. Que agora a gente vai dar um jeito de mexer na transparência desse elemento que está aqui em cima, desse vídeo que está em cima, para poder enxergar o de baixo ou abrir e fechar o que está em cima. E assim você vai ter um mixer de 2 canais já de vídeo. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou dar uma organizada. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, tá usando essa estrutura, está sendo utilizada para abrir o arquivo, né, que a gente quer, para escolher o arquivo. Só que ela está mandando o send player. Ela está mandando para esse send player, receive player aqui, mas também está mandando para esse aqui. Então, supostamente, eu vou abrir o mesmo arquivo nos dois. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui vai ser send player 1. Opa, falo 1 e boto 2. Maluco, né? Esquizofrênico. Send player 1, receive player 1. Esse aqui vai ser send player 2, receive player 2. Pronto. Agora já deixei eles independentes um do outro. Então, agora eu posso vir aqui nesse outro e abrir um outro vídeo aqui. Send de frames também. Frame também. Ah, perfeito. Frames também. Frames 1.
frames 2, aqui dentro do motor então frames 1, aqui também frames 1, e aqui frames 2, e aqui frames 2. Tá. Tá corrigido isso. Salvei, beleza. Então tá, deixa eu abrir de novo então os arquivos aqui para eles serem cada um com seus respectivos, com as suas respectivas informações. Aí venho aqui no outro. O que é isso aqui? Ah, tá legal, é esse mesmo. Então tá aí, esse vídeo aí, que é o vídeo de cima, tá reproduzindo por cima do outro. Reparem, como a gente está utilizando a leitura direto do HD, a gente vai ter perda de frames, como a gente chama. Agora a gente tem 2 vídeos sendo lidos ao mesmo tempo, então o processamento começa a pesar. Essa estrutura é melhor fazer ela carregando os vídeos na memória RAM, como eu já expliquei antes. Não demonstrei ainda como é que faz, mas vou seguir utilizando essa estrutura mesmo que tem essa perda aí de frames, para vocês só entenderem o mecanismo da transparência, que é o trabalho com o alpha, que a gente vai fazer agora. Pois bem, primeira coisa, eu já converti esses 2 arquivos aqui, ó, na Tora para RGBA. RGB, vocês já viram ontem, é o padrão Red, Green, Blue, de cor luz. A é o 4º elemento que pode ter, que é um padrão que utiliza a transparência, que é o alpha. Então esse 4º elemento se refere ao alpha, que é a transparência do seu vídeo, ou enfim, do seu elemento gráfico que está aí. Então aqui depois do Pix RGBA, vou colocar um elemento que é Pix Alpha. Opa! Alpha. Ei, meu Deus. Tá difícil hoje. Aí. Pix Alpha. Ó, como eu vou trabalhar só com 2 vídeos, eu não preciso mexer na transparência do vídeo que está embaixo, nunca. Para o mixer de vídeo funcionar, eu preciso mexer só na transparência do vídeo que está em cima, que vai abrir ou fechar a transparência do vídeo que está em cima. Então eu não vou criar esse mecanismo nos 2. Eu vou deixar esse aqui mais simples, só assim mesmo, e esse aqui vai ter então um mecanismo de transparência. Como é que funciona? Vem o Pix Alpha aqui na saída. E depois do Pix Alpha, galera, eu preciso ainda de mais um elemento que é alpha só. Esse objeto alpha, de fato, ele habilita objetos do gen, que é o retângulo, por exemplo, a responder também a esse comando de transparência. Porque o Pix Alpha que a gente está utilizando é para a transparência da matriz de pixel, mas não do objeto vetorial que a gente precisa tornar transparente. Quem faz isso é o objeto alpha. Então a gente liga os 2 em sequência, o Pix Alpha e o objeto depois alpha. Ok? E aí liga aqui. Só ver como é que tá? Tá. Por enquanto ele tá inteirinho ali direitinho. Vou olhar o help do alpha aqui, só para me lembrar exatamente como ele faz. Vou criar um slider horizontal de 0 a 1. Como sempre, 0 a 1. Os sliders, galera, normalmente a gente utiliza eles de 0 a 1. Justamente porque eu mostrei para vocês que depois com uma operação matemática você consegue escalar para qualquer valor. Então a gente normalmente cria eles de 0 a 1. Deixa eu ver se já vai funcionar aqui. Eu acho que eu tenho que dar mais um argumento ali, mas veremos. Tem que dar um argumento de inicialização aqui, ó, que é 1, 1, 1. Perfeito. Para o Pix Alpha funcionar, para funcionar nesse sentido que a gente quer, eu preciso definir que o branco é 1, 1. Eu defino o padrão de branco, digamos assim. É uma inicialização, na verdade, não precisa se preocupar muito com isso. Só que, enfim, tem que ter isso. Mas não precisa tentar entender exatamente para que serve. Então aqui a gente tem um controle da transparência agora. Deixa eu jogar isso aqui para cá para poder enxergar. Então,
Agora, transparência total, se eu baixo a transparência, diminuo, aparece o vídeo de trás. Perfeito? Vídeo da frente, vídeo de trás. Isso é um mixer de vídeo. Temos um mixer de vídeo pronto. Então, beleza. Então tá lindo, temos um mixer de vídeo. Até vou trocar os vídeos aqui para ver que funciona. Vamos voltar aqui na Barbie e vou voltar aqui e pegar outra coisa. Esse lasers.mov. Então, de novo, vídeo da direita, vídeo da esquerda, que é um vídeo escurão, pretão. Vídeo da direita. Bom, deixa eu mexer esse vídeo que não ficou bom. Beleza, temos 2 vídeos aí, mixer de vídeo, os 2 aparecendo. Fantástico, né? Beleza. O que eu posso fazer, galera? Eu posso... Lembrem, esses 2 vídeos que estão rolando aí são 2 elementos separados. E são quadrados aqui no finais separados. Se eu mudar, por exemplo, o tamanho desse retângulo aqui, tá um 4 por... aqui, tá 6 por 3... Eu estico um dos vídeos, eu estou esticando esse vídeo de cima aqui, ó. Estiquei ele até o final da borda aqui, ó. Eu diminui um pouco a transparência. Aliás, deixa eu deixar esse aqui 4. E esse aqui, ó, que está atrás, eu vou dar uma esticada nele. No X dele vai ser 6, tá. Então, você vê, ó, que o vídeo de trás tem um tamanho, que eu estiquei o quadrado de reprodução dele, e o outro vídeo está por cima nesse tamanho aqui, só que está transparente. Então você enxerga o que está atrás também. Então você trabalha dimensões diferentes para os vídeos, pode fazer qualquer coisa. Inclusive você pode mudar o retângulo para... Enfim, tudo aquilo que a gente já viu ontem. Esfera. Sphere. Olha lá o vídeo das Barbies lá, ó. Vou botar um scale aqui para aumentar o tamanho da esfera. Aliás, o tamanho da esfera eu mexo aqui, ó. Dois. Aí, tá. E essa esfera, galera, é transparente. Eu posso diminuir a transparência dela para ficar aparecendo melhor o vídeo lá do fundo. Legal, né? A gente tira a transparência do objeto GEM como um todo, seja qual for. E a gente pode rotacionar essa esfera, tudo aquilo que a gente está fazendo. Pode ser um cubo, pode rotacionar. Então você pode fazer sobreposições aqui, as mais loucas. Tipo, tem 3, 4 vídeos sobrepostos, cada um num tipo de objeto diferente, e com transparências diferentes, que mudam no tempo. Então você começa a compor a parada infinitamente, né? A partir de que você tem o reprodutor de vídeo, isso aqui que a gente fez, o que você vai fazer depois com a informação, aqui embaixo, por exemplo, depois aqui desse mecanismo todo, o que você vai fazer aqui embaixo, as transparências, qual é a forma, enfim, todas as outras configurações são independentes, então você começa a mesclar do jeito que lhe der na telha. Se eu botar a transparência quase total aqui, ó, você já vê melhor a textura do filme da Barbie que está aí na esfera. Ela está com o vértice, com o topo, digamos assim, da texturização aqui em cima. A gente teria que rotacionar ela para ver mais de frente, digamos assim, mas vamos deixar assim porque está interessante esse efeito aí. Muito legal. Só que eu vou aumentar um pouco mais, deixar 3, fazer uma composição mais legal aqui, vamos ver. Aí. Só que eu vou diminuir mais a opacidade. Sei lá. Já viram umas maluquices que você vai dizer como elas funcionam. Aí, melhor. Trocar o conteúdo disso aqui. Ficou legal. Claro, o resultado estético vai depender das suas escolhas, né? Aí eu não vou me intrometer na criação artística das pessoas, mas você vai utilizar, vai fazer os testes, vai navegar, vai brincar como você bem entender.